elevemos nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Que Ele seja conosco nesta noite e que sejamos com Ele, estabelecendo essa identificação eletiva entre nós e o Mestre. Que possamos sair daqui mais esclarecidos. E quando as pessoas se esclarecem aqui na casa espírita, elas mesmas se consolam, porque encontram no esclarecimento resposta às suas graves perguntas sobre o problema do ser, do destino e da dor. Façamos uma prece íntima, cada um faz a sua prece. Que assim seja. Bom, esse trabalho faz parte da nossa proposta de vez em quando, sempre segunda-feira, apresentarmos aqui um tema de estudo e de pesquisa. É claro que em 60 minutos ou menos, claro que nesse tempo não dá para a gente explicitar, né? Minudenciar os trâmites do assunto tratado, mas dá uma noção para que vocês venham a estudar. Tanto que nós estamos aí com a monografia que nós elaboramos sobre o transe, incorporação e sintonia. Porque muita gente não sabe o que é transe mediúnico, mais especificamente. E aqui vocês vão encontrar depoimentos de médiuns consagrados relatando as suas experiências no campo do transe, como também incorporação. Na incorporação, o espírito não entra no corpo, como eles disseram a Kardec. Nós não entramos num corpo como vocês entram numa casa. Há o que? Uma assimilação através do perispírito, do encarnado e do desencarnado. Então nós estamos sentindo a necessidade de vocês que aqui vêm, às vezes até pela primeira vez, que muitos não têm conhecimento da doutrina, para que entrem em contato com esse tipo de estudo. Esses estudos vêm sendo feitos em centros no Brasil, especialmente em São Paulo, e essas experiências vêm sendo realizadas em institutos de parapsicologia, institutos sérios, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e universidades americanas e europeias. Então há necessidade, a gente sente necessidade de transmitir a vocês, para que eles não sejam sempre aquelas pessoas leigas, que vem um palestrante, fala bonito, fala maravilhoso, todo mundo fica entusiasmado, mas eu acho que a gente tem que levar a coisa mais para o terreno da didática.
tentar ensinar, porque quem ensina aprende. Porque para que eu venha aqui, falar na primeira pessoa, para ensinar vocês, eu aprendi, eu estudei, e por mais de 30 anos que eu venho estudando e pesquisando os grandes temas do espiritismo, da parapsicologia, da metapsíquica, da psicotrônica, da psicobiofísica. Então é um rol assim de disciplinas que sugere estudo, observação e, sobretudo, seriedade. Então, nós aqui vamos levar adiante esse projeto e no ano de 2003, se tudo der certo, nós vamos, não aqui, mas num lugar mais amplo, fazer trabalho de pesquisa em público, como faziam os grandes pesquisadores, como Conan Doyle, que fazia isso em Londres para 5.000 pessoas. Nos Estados Unidos, os pesquisadores também faziam isso. J.B. Heine, o fundador da parapsicologia, fez trabalho de pesquisa de público. E por que nós não devemos fazer? Kardec diz que o espiritismo revela o ocultismo. E isso é muito interessante. As coisas devem deixar de serem ocultas para serem conhecidas de todas as gentes, de todo mundo. Porque afinal de contas, um dia nós estaremos vivenciando a nossa situação de espíritos, através de quê? Da desencarnação, não é? Todos nós vamos morrer. Isso aí não é uma fatalidade, é uma certeza, não é? Alguém pode dizer, não, eu não vou morrer. Todos vamos morrer. Diz, ah, mas o espírito não morre, o espírito, mas nós vamos morrer. Para que sejamos espírito mesmo, independentemente do corpo físico, sem nenhum liame, sem nenhuma ligação ao corpo físico, nós temos que morrer. A morte então existe. Diz, não, a morte não existe. Existe. Há uma falência total aqui do organismo, ou dos órgãos que mantêm a vida, e aí sobrevém o quê? A morte. A gente chama de desencarnação. Às vezes a pessoa chama de desencarne, mas os puristas, os filólogos, acham que desencarne é desossar. O certo é desencarnação. Né? Dizem, ah, meu desencarne. Quer dizer, os puristas da língua, da última flor do lácio, inculto e bela, né? Mas hoje em dia já vulgarizou o erro, pronto, já se consagrou o erro, e aí o que é errado ficou certo. Então nós temos outro tema, o sonambulismo natural e magnético. Olha, isso é importante, isso foi um curso que nós fizemos, eu, Júlio, Cristiane Amaral, nós fizemos esse curso. Sonambulismo Kardec diz que é a luz projetada na psicologia. Por quê? Porque o sonambulismo, a pessoa levanta em estado sonambúlico, quer dizer, emancipado, seu espírito emancipado, senta à mesa, por exemplo, pega uma caneta, um lápis, papel, a pessoa pode ser até analfabeta, e escreve um tratado de filosofia em grego clássico. Eu tenho isso. Isso aconteceu na Espanha com um jovem de 16 anos, analfabeto, veio do interior, do campo, para ser pesquisado por Alexandre Aksakov, um pesquisador russo, um dos maiores pesquisadores da parapsicologia. Ele ficou assombrado. Esse é o magnetismo natural.
O magnetismo, o sonambulismo magnético é diferente, é provocado. Quem fez trabalho nessa área foi o comandante de Rochat, né? Charles de Rochat, e o Hippolyte Baradic também fez pesquisas no Instituto de Metapsíquica de Paris sobre sonambulismo provocado. Foi um trabalho, ambos eram metapsiquistas, não eram espíritas, e ficaram assombrados com os resultados obtidos com o magnetismo, que nós vamos fazer de público. É algo assim interessante, não vou nem revelar para ser surpresa. E não é prestidigitação, não é negócio de magia, nada disso. Que os magos tentaram fazer o que os espíritos faziam e se deram mal. Odine foi, Odine se deu mal. Uma vez ele foi jogado no rio Hudson, né, em Nova York, amarrado dentro de um baú. E ele disse que ia se libertar. E ele não conseguiu. Quando ele estava para morrer, afogado, a mãe dele, já morta, desencarnada, apareceu e explicou a ele como se livrar. Ele se livrou, veio à tona e nunca mais atacou o espiritismo como ele fazia antes. Foi uma lição muito interessante para ele, porque ele denegria o espiritismo a todo momento. Então ele recebeu foi realmente algo extraordinário. A mãe dele aparecer no fundo da água, do rio, e o socorreu. Ali estava a prova da imortalidade que ele tanto e sem base negava. Porque é muito interessante, a gente faz pesquisa, eu já fui chamado de embusteiro, farsante, até mesmo pelos próprios espíritas. Mas é muito fácil dizer, olha, isso é uma fraude. Bom, isso não existe. Não é fácil? Quer dizer, nós que fizemos pesquisas, que dedicamos quase toda uma vida investigando a fenomenologia provocada pelos espíritos através da mediunidade, nós é que somos os farsantes. Agora, aquele sujeito, ou aquela sujeita, e vem, não faz pesquisa, não conhece nada, não sabe nada, eu não acredito. Isso é uma farsa, isso é um embuste. Essas pessoas são levadas a sério. Nós não. Aí vem lá uma rede de televisão para submeter ao computador. Aí vem um técnico em computação. O que o computador pode informar? Kardec disse uma coisa interessante. A ciência humana é incapaz de analisar os fenômenos dos espíritos, porque não tem condições, não tem elementos. Porque a ciência humana é materialista. A ciência nega o espírito. Agora, com esse problema de neutrinos e não sei o que lá das quantas e átomos, agora que a mecânica quântica, aí a coisa está mudando de figura nos grandes laboratórios, não aqui no Brasil, que o povo aqui é místico, mas não acredita em nada. Eu não entendo, é uma contradição, é um paradoxo tremendo. Aqui todo mundo é místico, mas na hora, não acredito. Não, isso aí é uma fraude. Não, isso aqui não é. Quando eu fiz materializações aqui, foi um escândalo. Eu fui, me telefonavam, trotes, me xingavam, pintavam horrores comigo. Por quê? Porque achavam que eu estava inventando. Agora, a troco de quê, eu não sei. Eu não ganhei um tostão. Não vendi nada. Nem a TV holandesa, que teve os direitos de filmagem, não me deu um tostão, nem eu pedi. Hoje é best-seller na Europa o vídeo
produzido pela TV holandesa, por uma rede de televisão na Holanda, e esse vídeo é encontrado na Europa, nas principais capitais da Europa, Paris, Madrid, Londres, Bruxelas, olha lá, e best-seller, ainda tem mais essa, com o espírito lá materializado, eu também lá materializado. Quer dizer, esse pessoal valoriza, aqui não, ninguém valoriza nada. É como Jesus disse, ninguém é profeta em sua própria terra, não é? Agora, quando vem uma pessoa vem um francês, fazendo uma opção de besteira, todo mundo bate palma. O brasileiro tem essa mania de valorizar o produto alienígena, não sei porquê. Um amigo meu, uma vez, ficou entusiasmado, comprou uma televisão em Nova York, na rua 46, onde ficam os brasileiros. Tenham cuidado com ele lá, que negócio. E chegou entusiasmado no Rio de Janeiro com a televisão. Ele descobriu que a televisão era fabricada no Brasil. Foi para lá para comprar uma TV fabricada aqui. Porque não é americana, a minha é americana. Não, essa TV é inglesa. Olha, eles também fabricam coisas ordinárias, você sabia? Eu penso que tudo que vem de fora é bom, aqui não presta. A gente não valoriza o produto, né, da casa. Então, com as materializações, ninguém deu crédito, poucas pessoas. Mas eu estava pouco me importando com isso. O importante é que me deu a certeza, a convicção de chegar aqui e falar com autoridade sobre o assunto. Vocês dizem, Bernardo é radical. Eu sou radical. Radical é aquele que vai à raiz das coisas. Radical. Então, eu sou radical. Então, as pessoas, em vez de estar me condenando, estão me elogiando. Coitadas, não sabem, né? Não digam a elas, não. O perispírito é a mediunidade. Sem o estudo do perispírito, não se pode estudar nem saber o que é mediunidade. Isso aí é sine qua non, como dizem os latinos. É uma questão que se impõe. Ou nós estudamos o perispírito, ou nós vamos saber o que é mediunidade. Agora, o estudo do perispírito ainda está muito a desejar. Por quê? Pelo dinamismo do processo chamado evolutivo. A cada geração, o perispírito vai se tornando menos grosseiro. É uma coisa muito sutil, quase imperceptível, mas que reflete no exercício da mediunidade. Por enquanto, a mediunidade que prevalece, quase em sua totalidade, é aquela chamada de incorporação, que Herculano Pires chamou de interpenetração psíquica. Então, essa é o tipo de mediunidade que prevalece nas casas espíritas. Agora, o problema é fazer experiência, que nós vamos fazer aqui. Uma vez lá no Joana de Ângeles, nosso companheiro Adenauer, que dirige muito bem, eu levei mesa girante e descobri duas médiuns gaúchas que eram um espetáculo. A mesa dava pinote, saía pela sala fora. Ali estava a prova da atuação dos espíritos. Os parapsicólogos chamavam de psicocinesia, ou psicocinese. É psicocinesia sob controle laboratorial, como a psicocinesia recorrente espontânea, que vocês veem nos casos de poltergeist, né? Vocês sabem o que é poltergeist? Aquela história de espírito ficar jogando pedra na casa dos outros. Vejam só, o espírito não tem o que fazer, né? Fica jogando pedra na casa dos outros, movimentando objeto. Em casa mesmo vocês veem movimentação de objeto. Há pessoas que vêm e me relatam certos fenômenos, e aquilo pode se agravar. Então, eu mesmo participei de várias experiências em residências aqui em Salvador. Ali na rua Siqueira Campos, no Barbalho, eu fui
vê uma casa considerada assombrada. Não existe casa assombrada, nem mal assombrada, nem bem assombrada. Se há um médium de efeito físico ali, até o Palácio do Planalto pode ser assombrado. Tomara que Lula não tenha essa faculdade, né, de psicocinesia, né? Se tiver a coisa, aí vai ser pior. Resultado, os objetos mudavam de lugar. Quando eu entrei com uma pessoa que estava comigo, a casa antiga, o corredor, tinha a sala de visita, antigamente tinha a sala de visita e os quartos, né? Pois bem, todas as portas, se vocês quiserem acreditar, acredito, eu estou dizendo que aconteceu. As portas começaram a bater, como se tivessem, não estava me saudando não, estava com raiva de mim. A coisa era de tal maneira que se abria a torneira, saía sangue. Eu fui, estava eu, a médium, a mãe e uma menina, a filha da médium. Pois bem, eu abri o evangelho para ler, fazer um evangelho. Na hora que eu abri, nem comecei a ler, uma mesa de jacarandá, casa antiga, mas mobília também muito antiga, partiu de lá para cima de mim. E elas ficaram assombradas, gritando, e eu fiquei na minha. Para isso eu estou com minha tropa de choque, porque eu não sou besta, que eu vou para lá, desprevenido, né? A mesa parou bem junto de mim. A gente tem que ter proteção. Vocês sabem o que o espírito respeita é a conduta do pesquisador. Temos que ter uma conduta irrepreensível. Não é que sejamos bons, nada disso. Eu não me reencarnei para ser bom, eu reencarnei para deixar de ser ruim. Uma coisa anula a outra, não é? Agora, o problema é eu tenho aquela vontade de errar, mas não erro. É como aquelas pessoas que têm vontade de trabalhar, dá aquele surto assim, aí deita assim numa rede e aí a vontade vai passando, vai. É a mesma coisa. Me dá aquela compulsão às vezes para errar. Digo, não vou fazer isso. Porque não adianta que nós não vamos erradicar os nossos sentimentos negativos, as nossas inferioridades. Podem tirar o cavalinho da chuva. Agora, controlar, dá para controlar até certo ponto, dependendo da provocação. Porque, como vocês dizem, e eu também digo, ninguém é de ferro, errar é humano. Eu não tenho sangue de barata. Também assim não é possível. E minha dignidade, para onde é que vai? Não é isso? A gente sempre justifica. Nós estamos errados? Não, estamos certos. Por quê? Por que estamos certos? Porque é certo agir erradamente. Não é isso? Ou não é? É um negócio assim meio paradoxal, mas verdadeiro. E a prece é as leis da natureza, vocês vão ver aí. A prece é a lei da natureza. Sabe o que é isso? Em hospitais americanos, ingleses, há pacientes que desejam tomar o passe, ou que pessoas venham para orar com eles ou com a família, e há plantão nesses hospitais. Existem plantões de pessoas dedicadas a isso. Aqui não. Aqui às vezes eu vou fazer uma prece, o pessoal tem que fechar a porta, porque eu já fiz desobsessão em vários hospitais aqui, até em UTI eu já fiz, cercar tudo assim, bota aqueles... E aí a coisa fica feia, né? Eu e os espíritos, e o paciente lá, entubado. E tem uma coisa, tem alta. E quem trabalha são os espíritos, eu não trabalho nada.
apenas sou um preposto, dedicado. Eu não curo ninguém, portanto não fiquem me telefonando, nem fazendo romaria, porque eu não curo ninguém. Senão eu começava por mim mesmo. São os espíritos que fazem esse trabalho. É um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, um trabalho de altruísmo. Então eles fazem isso por meio intermédio, quando há condição. Nem sempre nós podemos resolver alguns problemas. Há aqueles que não há solução em benefício da própria pessoa, que o que nos parece às vezes ser uma coisa cruel, às vezes a doença até humilha a pessoa, anula a pessoa, mas que coisa absurda, que Deus é esse? Mas aquilo ali pode ser, aos nossos olhos, um absurdo, uma coisa terrível, mas para o espírito, não. Não é que Deus faz com que a sua lei se cumpra através da dor e do sofrimento, isso é um absurdo. Por exemplo, falar em karma não existe. O que existe é o seguinte: ato e reação. Ação e reação. A pessoa assume uma determinada postura, realiza aquele ato e gera o que? Consequência, repercussão. Por isso que Jesus diz: a cada um segundo as suas obras. Jesus está falando de lei de causa e efeito. Então, na verdade, não é Deus que impõe o sofrimento, somos nós mesmos, através dos atos impensados, irrefletidos, maldosos, perversos. Porque existe uma lei, que é a lei natural, independentemente da lei humana. Às vezes atos que nós perpetramos escapam da lei humana, mas não da lei natural que está na consciência dos homens. É ali que ela se abriga, se aloja. Não é no livro dos Espíritos, não é no Alcorão, nem na Bíblia. A lei de Deus está com o homem. Por isso que diz: Deus está com o homem, mas através da sua lei. E essa lei entra em operação quando nós agimos. E nós é que estabelecemos, pela ação, a intensidade da reação. Isso não é notável? É isso que o Espiritismo ensina. É isso que o Espiritismo elucida. Eu sou espírita por essa lógica. Então nós que podemos estabelecer a gradação do sofrimento e da dor, conforme o que nós perpetramos, o que nós realizamos, o que nós fazemos. Então Deus não sai dos seus cuidados cósmicos, diz: não, eu vou penalizar Bernardo ali, ele vai sofrer uma doença. Não é assim. Então nós somos artífices do nosso sofrimento, da nossa dor e da nossa felicidade, dentro do conceito de felicidade que nós mesmos plasmamos. O que é ser feliz? Heráclito de Éfeso dizia uma coisa interessante: felizes são os bois quando encontram ervilhas para comer. Será que nós também existimos dentro dessa perspectiva? Será que as coisas materiais é que nos trazem a felicidade? E as coisas do espírito? Então nós ainda precisamos estabelecer o conceito de felicidade, que é muito individual e é pragmático. Então, ser feliz ou infeliz, sofrer ou não, tudo depende de nós mesmos. Tudo. A lei de Deus é sábia, é justa, é soberana. Se ela está inscrita em nossa consciência, como disseram os Espíritos, é uma grande verdade. Isso daí, quando as religiões perceberam isso, aí começaram a atacar a doutrina espírita, porque nós não precisamos do perdão de Deus.
Seria um absurdo se Deus nos perdoasse, porque Ele tiraria a oportunidade de eu responder pelo ato que eu pratiquei. Nós sofremos pelo ato que praticamos, em síntese, mas pelos seus resultados. Isso é lógica, isso é espiritismo. A doutrina espírita está aí, dentro dessa lógica irrefutável. Então não existe, a rigor, um perdão divino, que seria irresponsabilidade. Ele pode até perdoar vocês. Eu já disse, olha, eu não quero que me perdoe, que eu quero assumir o resultado dos atos danosos que eu pratiquei, contra mim mesmo, contra os meus semelhantes. Não é mais justo assim? E além do mais, se Deus, como eu digo sempre, se Deus se ofende, que Deus é esse? Porque o perdão é filho da ofensa. Só quem perdoa é quem se ofendeu. Agora, o interessante, nós vamos chegar lá, todos nós vamos chegar lá, é a gente não se ofender para não precisar perdoar. Não é melhor assim? Agora, daqui que chegue lá, a coisa, não é? Haja perdão pela frente, não é? E tem uma coisa, há pessoas que perdoam, mas a mágoa continua. Então, será que isso é perdão? Então, olha, a doutrina espírita é lógica, é ciência, é experimentação. Isso aqui é um laboratório. Laboratório no sentido etimológico significa labor oratorium, laboratório. Esta casa é um laboratório. Aqui nós trabalhamos e oramos, mas naquela oração que a gente balbucia, às vezes olhando para alguém ou pensando em outra coisa, é aquela oração feita através da atitude, do comportamento, da postura. Essa é a verdadeira oração. A verdadeira oração é o ato que praticamos para o bem, mesmo que as pessoas nos sejam ingratas, mesmo que elas não reconheçam, que no momento em que se faz o bem e se espera a recompensa, não é o bem que a gente está fazendo. O que foi que Jesus disse? Que sua mão esquerda não sabe o que a direita faz. Isso ele cria o quê? Para o bem e o anonimato. Agora, ele criticou também os fariseus, que tocavam lá, quando punham uma esmola no gasofilácio, não é? Nós precisamos até de um gasofilácio por aqui, não é? É uma urna, onde punham o óbolo, né? O donativo. Aí tocavam a sineta quando botavam, porque todo mundo tinha que saber que ele estava fazendo a caridade. E aí vem aquele caso da viúva, que põe lá uma moedazinha insignificante. Ninguém tocou o sino, mas aquela moeda foi dada de coração, foi dada com amor. Valeu mais nesse particular do que as ricas doações dos fariseus. Quer dizer, quantas lições nós podemos tirar dos evangelhos? Agora, depois desse preâmbulo todo, nós vamos ver o perispírito. É uma coisa rápida, não é nada sensacionalista, mas dá uma ideia do procedimento, digamos assim, da alma na sua emancipação natural. É bom apagar a luz. Apagar a luz. Apagar a luz. Bom, eu tenho aqui, eu trouxe até algo aqui. Olha, para o caso nosso, tinha que ser isso mesmo, ó. Cadê, meu Deus? Ué, não está. Olha lá. Poxa. A pilha está fraca, né? Sabe o que era? Era uma caveirinha.
Um trabalho espírita, a caveirinha. É, deixa eu ver. Não pega nada. Ah, tá pegando aqui, ó. Oxente, tá aqui pegando, ó. Tá vendo? É obsidioso. É. Rapaz, será possível? Vou dar um passezinho para ver se resolve. Quem sabe? Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Acho que é a claridade, né? Ah. Bom, então eu tô aí na frente. Tô. Deixa eu chegar para cá. Eu continuo na frente, né? É melhor ir para lá, né? Pé. Deixa eu pegar aqui. De palco. Bom, deixa eu ver se esse troço funciona. Que decepção. Ó, aqui, ó. Olha a caveirinha, tá vendo? Para um trabalho espírita tinha que ser uma caveirinha. Só que aqui na claridade da caveirinha não aparece. Ó. Olha ela aqui, ó. É assim que a gente vai ficar, tá vendo? Bom, através da história, artistas diferentes, culturas procuraram ilustrar o mistério do corpo astral. Chama de corpo astral. Na verdade, não é um corpo. É uma aparência de corpo. Como Gustavo Gelei falou no livro Do Consciente ao Inconsciente, que nós estamos traduzindo, por sinal. Acima das duas visões de viajantes astrais, uma na tela de Henri Corbeau, pintor inglês do século XIX, e outra no poeta e pintor irlandês G.W. Russell, no início do século XX. Então, essa é a ideia que eles faziam e fazem, alguns artistas, do desprendimento da pessoa através do tanto da morte como do sono, principalmente, que é o maior de todos os transes. Existe o transe farmacógeno, existe o transe mediúnico, existe o transe provocado pelo coma, estados comatosos, as pessoas se desprendem. Há até relatos de pessoas que veem seu corpo em cirurgias, por exemplo. Há pessoas que assistem à cirurgia a que seu corpo é submetido, e há relatos realmente importantes a respeito, e que nós vamos ver mais adiante aí, quanto ao problema da morte aparente, ou dos fenômenos de quase morte. Aqui, ó, sentindo o corpo tornar-se rígido, imóvel, a viajante astral tem a frustrante sensação de que não consegue comandar os braços e as pernas. Às vezes as pessoas têm essa sensação, querem mover os braços, as pernas, não conseguem. E às vezes há quem entre até em pânico. Pessoas que acordam apavoradas. Parece, eu vou morrer, parece que eu estava morrendo, mas não é. É que é esse processo aqui, ó. Mas esse sentimento de desespero diminui quando o corpo espiritual se separa por completo do físico. A viajante vê um cordão prateado ligando seu corpo físico à contraparte etérea. A espessura original desse cordão diminui à medida que aumenta a distância entre os dois corpos. Agora, tem uma coisa que é bom chamar a atenção, e que eu já ouvi alguém falar de uma forma imprópria, né? E
destituída de qualquer aprendizado. Quando nós saímos do corpo, nós temos que voltar ao corpo. A ninguém é dado sair do corpo e não voltar. Não, eu não vou voltar mais àquele corpo. Volta. Queira ou não queira, é uma lei. Tanto que, senão a morte seria anulada. Não haveria morte. Não haveria então a desencarnação. Até mesmo mortes abruptas, mortes assim instantâneas, o espírito vem para sair. E o tempo que se deve considerar não é o tempo e espaço daqui, do plano físico, mas do espiritual, que não pode ser dimensionado e jamais foi dimensionado e vai demorar muito para sê-lo. Então ninguém sai do seu corpo e diz assim, bom, eu não volto mais, eu não quero mais saber desse corpo. Não é assim não, porque existe uma ligação profunda enquanto a vida entre o perispírito e o corpo físico. É inquestionável isso. Já foi debatido até em congressos, mas infelizmente pessoas incautas que não estudam revelam esse absurdo. Embora o corpo astral pareça imponderável, Kardec chamava de semimaterial, sem substância, seu poder de percepção não tem comparação e talvez possua mesmo uma acuidade sobrenatural. Esse sobrenatural porque eu tirei de uma produção, de uma revista, que achava que o sobrenatural existe. A gente não sabe o que é natural, quanto mais o sobrenatural, né? O ser astral enxerga cores de nuance e brilho incomuns. Na verdade, o corpo astral é que começa a parecer real e o físico apenas uma casca. É essa a sensação que muitas pessoas experimentam. A proporção que ela vai, não é? Ela permanece fora do corpo físico, e aí no caso pode-se considerar o problema da morte ou da desencarnação. Ela vai tomando consciência da sua própria realidade, da sua existência, e o corpo passa a não ter mais aquela importância que antes ele possuía. É a realidade a que o espírito tem que vivenciar, porque o certo que existe a vida no corpo físico e a existência no corpo perispiritual ou corpo espiritual, e a existência que prevalece. A vida é momentânea, episódica, ela tem espaço de tempo para se realizar, do nascimento à morte. A existência é diferente, é perene, é eterna. E tem mais uma coisa, segundo um espírito me disse, olha, Bernardo, nós quando desencarnamos, nós não vamos para a eternidade, nós somos a eternidade. Então sua própria imaterialidade só é percebida quando o viajante astral tenta realizar uma função física comum, por exemplo, abrir a porta e ver que consegue penetrar objetos sólidos. A sensação de choque, seguida de deleite, quando ele compreende que já não existem as limitações do mundo físico, porque ele não está no mundo físico. Sua vontade é seu limite, é seu veículo. Sua vontade é sem limite, é seu veículo. O desejo de estar em outro lugar transforma numa viagem para esse local. Olha, isso é interessante, é o seguinte, essa questão também de espaço-tempo, que tanto intrigou a Heisenberg, Einstein e companhia limitada, não é? Se o espírito pensa estar num lugar, ele está no lugar, na mesmíssima hora. Não há transporte. Veja a força do pensamento. Olha, a força do pensamento do espírito, de nós espíritos, é uma coisa assim cósmica, fantástica. Agora, reparem só, nós temos poderes maravilhosos. Eu assisti a uma peça lá em São Paulo, Super Júlia,
a menina, adolescente, desencarnou e voltou para rever o irmãozinho de 10 anos. Ele se assume, se assusta, mas depois se acostuma com a presença dela. Ele disse: olha, meu irmão, eu tenho superpoderes, eu sei o que você está pensando, eu posso atravessar aquela parede. Se eu pensar em estar num lugar agora, eu estarei num lugar. Então eu sou super. E realmente o espírito readquire faculdades que são limitadíssimas e às vezes até, muitas vezes anuladas, quando ele está no corpo físico. Isso é uma necessidade. Mas quando ele sai do corpo físico, ele readquire todas essas faculdades. Ele passa realmente a pertencer a um mundo do fantástico, do maravilhoso, do inacreditável. Os poderes são imensuráveis, o poder do espírito. Daí o cuidado que se deve ter com o espírito. Graças a Deus, os obsessores muitas vezes não sabem da sua força. Vocês não viram ali falar na maçaneta, na porta? O espírito não precisa abrir a porta. Ele pensa estar dentro do lugar onde ele quer entrar. E estará lá. Não há necessidade, vocês podem fechar a porta, tem gente que fecha a porta, acende a luz com medo, não é? Mas se o espírito desejar estar ali dentro, ele estará ali dentro. Nada é barreira para o espírito no mundo físico, seja lá o que for. Uma certa feita eu vi ali na Avenida 7 andando, isso é verdade, e vi um sujeito de lá também andando na minha direção. Eu pensei que era aquele negócio de a pessoa ficar indo para um lado e vai para o outro, né? Não tem aquele negócio? Pois ele passou por dentro de mim. Aí eu fiquei olhando assim, ele ficou dando risada do outro lado. Eu li assim, mas não é possível. Eu vou contar um dia desse, né? Mas não me acho que eu sou maluco, não. Eu sou doido, né? Que realmente aconteceu. Vocês veem às vezes espírito andando em lugares assim, de muita gente, e não percebem. São espíritos. Você sabia onde é? Agora não vai tocar em todo mundo não, senão dá confusão. Será que é espírito aqui, esse? Não. Diz que a extensão extracorporal varia bastante. Certos viajantes amedrontados pelas circunstâncias extraordinárias da morte aparente, conseguem apenas flutuar ligeiramente acima e permanece pouco tempo, voltando depressa para o corpo físico. Já o viajante tem mais aventureiro, acha uma delícia testar e ampliar os limites da experiência. Olha, aí botaram experiências. Olha, aí tem uma questão aí, é a questão da morte aparente, é a questão da quase morte. Na questão da quase morte, vocês vão ver aí depois, tem aquela questão do túnel, não é isso? A pessoa passa por um túnel cheio de luz, mas nem sempre é assim. Quem escreveu isso foi Elizabeth Ross, Glober Ross e Edmond não sei o nome, Mundi. Ele escreveu o seguinte, baseado em pesquisa: nem sempre os relatos são idênticos. Moody, não é o nome dele. Nem sempre os relatos são idênticos. É de acordo com as posturas morais de cada pessoa. Quem vai determinar lá o teor de bem-estar ou não do indivíduo é o que ele realizou aqui. Então existe um aspecto ético profundo que determina o status do espírito do outro lado. Não é que ele foi poderoso, foi intelectual, foi inteligentíssimo, foi gênio. Não. É seu status moral. É isso que vai. Aliás, Kardec e os espíritos já falavam isso. Então, esse problema da quase morte, geralmente o espírito não se afasta muito do corpo, ele tem medo.
E às vezes, e muitas vezes, ele não vê com os olhos do perispírito, ele percebe, é diferente. Há um processo de percepção aguçado que faz com que ele enxergue, mesmo que ele não esteja preparado ou se prepare para ver. É uma questão independentemente da sua vontade. E tem uma coisa, no perispírito, todos os sentidos se generalizam. O espírito com seu perispírito não vê com os olhos, ele vê com todo o sistema, é um sistema. Tanto que o processo, alguns espíritos, um espírito já me falou uma coisa interessante, é que muita gente estuda o cérebro, como se fosse uma coisa apartada do corpo, pois ele faz parte de todo o sistema, ele não é isolado, ele é conectado especialmente com os chamados chakras, o coronário, que fica no topo, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o mesentérico, o esplênico e o básico. Esse é o sistema ligado a todo o sistema chamado sistema nervoso central. Então nós precisamos reestudar isso, para que possamos dimensionar todo o processo mediúnico e o da própria vida. Por mais que a experiência seja agradável, o viajante acaba se sentindo ansioso ao distanciar-se demais do corpo físico, com medo de cortar o contato e perder-se num reino desconhecido. Existe a sensação de que, enquanto o espírito pode sobreviver com um tipo de forma astral, o corpo material abandonado morre. O medo parece apressar a volta, puxando instantaneamente o espírito para o seu invólucro físico. Isso quer dizer que o espírito não pode se desprender do seu corpo, a não ser pela morte. Fala mais alto, que eu estou, graças a Deus, eu estou perdendo um pouquinho a audição. O quê? Como é o negócio? Sim. Sim. Isso daí, o que está acontecendo é que você está voltando ao corpo físico. Então, esse processo, ele não é demorado. Agora, você não pode estabelecer, bom, eu levo 5 minutos para voltar ao corpo. A gente não pode estabelecer nenhum critério a respeito. Você está voltando aos poucos ao corpo. Você está tomando consciência da realidade do mundo material. E aos pouquinhos você vai, mas isso é rápido, isso não demora. Como também a sensação que você experimenta quando você está saindo. É idêntica a que você está saindo com a que você está entrando. Ou voltando, digamos assim. Então, há sensação, porque o perispírito, é uma coisa que a gente deve esclarecer, ele não fica embutido no corpo. Uma vez eu falando sobre isso num centro, aí um físico, professor aqui da universidade, ele me questionou, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu digo, e quem foi que disse que é o mesmo espaço? O corpo físico tem seu espaço, o perispírito tem um dele. É imperceptível, mas tem. Tanto isso é verdade que ele pode sair a hora que ele quiser e voltar. Voltar para onde? Para o espaço que lhe compete, que lhe é específico, que lhe é próprio. Então você experimenta essa sensação quando sai, quando você se surpreende saindo do corpo, e às vezes você retorna porque você fica com medo, você não sabe o que está acontecendo. Tem gente que pensa que vai morrer. Agora, outra coisa muito interessante é quando a pessoa está saindo do corpo e o companheiro ou a companheira toca no braço, ou no peito, ou na cabeça, em qualquer parte do corpo. Aí ele toma um choque. Aquela sensação desaparece, mas de uma forma assim,
E a pessoa pode tomar um susto. Hein? Diga. Tem a sensação de que está caindo? Pode ter essa sensação. A pessoa pode experimentar a sensação de que parece até um abismo. Mas aquilo ali é natural, faz parte do processo. Porque a maioria não se lembra. A maioria esmagadora não se lembra quando sai do corpo. Pensa ali, bom, eu dormi muito. Poxa, eu dormi feito um chumbo, não sei porque disse chumbo. Eu dormi direto, foi um sono só, eu tive um sono pesado, não é isso? Eu vou em dezembro, na segunda-feira de dezembro, vou passar aqui o sono e os sonhos, também com transparências e tudo. Aí vocês vão ver o sono e os sonhos à luz do espiritismo, não da psicanálise, da psicologia, que tem lá suas ideias, seus conceitos, e que nós respeitamos, mas nós temos que considerar certos valores, certos aspectos que a psicanálise e a psicologia consideram, né? Como sonhos paligenésicos, por exemplo, que não são sonhos, são recordações de vidas passadas. É uma espécie de regressão espontânea, e às vezes nos parece pesadelo, outras vezes não, mas são enigmáticos e não há quem decifre, nem vem que não tem. Então, Ernest Hemingway escreveu sua própria experiência em Adeus às Armas, o romance em 1929, no episódio em que o personagem Frederic Henry é ferido e sente-se saindo precipitadamente do corpo. Flutua e então desliza para trás, voltando ao invólucro carnal. Então, Hemingway, né, ele se matou, então, um tiro de espingarda. Aí é que ele viu como é que sai do corpo. Hein? Hein? Eu não estou ouvindo, graças a Deus eu estou ouvindo. Diga aí, é porque a gente estuda, não ouve muito desaforo também. Ele tem uma imagem própria, o reflexo da matéria. Olha, o espírito, na verdade, vocês não veem o espírito, veem o perispírito. O que é o perispírito? São dois vocábulos criados por Kardec, é um neologismo na língua francesa. Perispírito, em torno do espírito, um vocábulo grego e outro latino. Na verdade, o espírito não tem forma. Os espíritos chamaram de centelha divina. Ora, essa é uma expressão ligada aos alquimistas da Idade Média. Achavam que o espírito é uma centelha divina, não tem nenhuma forma. Agora, ele plasma o perispírito, que é o modelo organizador biológico, para, por sua vez, através do perispírito, isso implica uma nova visão no campo da evolução, não cogitada pela paleantropologia. Então ele imprime o seu corpo físico, ele plasma o seu corpo físico. É uma coisa extraordinária, é um mecanismo regulado por lei. A lei da concepção, não vai falar a lei da genética, pois tudo isso se deve ao trabalho dos espíritos, e não existe o acaso, tudo é planejado. Então, na verdade, é uma aparência de corpo, vamos dizer assim, foi a estrutura de que os espíritos acharam, principalmente os gênios tutelares da nossa organogênese, né? Bonitinho, né? Eles acharam que essa forma seria a ideal, e é, para o nosso planeta. Porque vocês sabem o seguinte, todo o corpo físico, ele pertence à vida planetária. É como se fôssemos filhos da Terra, por isso chamam de Mãe Terra. Isso os alquimistas já falavam. Nós somos filhos da Terra, biologicamente.
e criados por Deus espiritualmente. Então a própria Terra nos plasmou através do tempo. É uma coisa fantástica, que o que há na natureza, e vocês sabem disso, há no homem. Até aquela porção de água é idêntica. Então nós somos filhos deste planeta, nós pertencemos a ele. E todo o planeta é vida, gerando vida. Isso não é uma questão ecológica, não, mas espiritual. Estamos precisando para levar adiante nosso ideal. Com ele. Em essência, não. Mas dele precisa, para o quê? Para que nele espírito sejam despertadas suas potencialidades. Por isso que uma vez disseram: Bernardo, o que é que você acha da iluminação interior? Eu digo: acho uma balela, que eu sendo centelha, eu sou luz. Para que eu vou me iluminar se eu sou luminoso? Eu não quero ser satélite, quero ser sol, e sou, como vocês são. Então a autoiluminação é uma balela, é coisa de ignorante. Eu sou luz, vocês também. É aí que está essa caminhada, através do tempo, através do espaço, de vida a vida, até de corpo a corpo, a caminho da luz. Mas não é a caminho de uma luz, mas da luz que nós somos. Isso não é poesia, isso é realidade. Aqui eu não estou querendo encantar, isso aqui, a verdade é essa. E nós espíritas precisaríamos discutir tudo isso, lançar novas luzes à biologia, à genética, à sociologia, à política, que o homem, além de ser um ser planetário, é um ser político por excelência. Por isso que Kardec e os espíritos falam em ciência, filosofia, ética. A ciência está ligada somente a todo esse processo de que eu falei de uma forma bem sucinta. A filosofia é o movimento do espírito, é o seu modus vivendi, é o aprendizado que ele realiza nas sociedades de que ele faz parte. E a ética é o seu comportamento, as suas atitudes, não diante daqueles padrões de comportamento estabelecidos pelo homem, consuetudinariamente, mas através da lei natural, da lei de Deus, que se consubstancia essa lei, na minha opinião, em algumas passagens, algumas instâncias dos evangelhos. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa é uma proposta cósmica, difícil de ser interpretada, porque nós não sabemos o que é amar nós mesmos. Seria o que? Narcisismo? A pessoa tem que ter autoestima. O que é amar a si mesmo? Para descobrir isso, é preciso que nós raciocinemos, não deixemos levar pelas emoções, nem pelo coração, mas pela razão. A razão que desperta o coração para a realidade da vida. Pelo menos é assim que eu penso. Então, em 1958, quando Robert Monroe era um empresário já de meia idade, ele tem uma experiência extracorporal. E imaginou estar ficando louco ou sofrendo alucinações. É isso que acontece. Há pessoas que passam por esse processo e acham que estão sofrendo alucinação. Aí procuram um psiquiatra. É claro que devem procurar, porque não sabe a quem recorrer. Se os espíritas não divulgam o conhecimento espiritual, de que eles têm, espíritas, conhecimento, através de estudos e pesquisas, as pessoas vão buscar aqueles profissionais que essas pessoas julgam poder responder às suas indagações, aos seus conflitos, ao que está acontecendo com elas. É por isso que nós devemos divulgar a doutrina espírita dentro dessa perspectiva, que há muita gente aí em busca de respostas, pessoas que aspirando a encontrar respostas a determinados problemas, a fatos que acontecem até no cotidiano.
Pode passar. Isso aí não tem. Aí são as viagens astrais, as dicas de Monroe. Diz assim, vejam só, num quarto escuro, onde você não seja perturbado, deite-se em posição confortável, com a cabeça em direção ao norte. Aí vocês têm que usar uma bússolazinha, né? Para descobrir onde é o norte. Desaperte as roupas e tire todas as joias. Isso num lugar escuro e que as pessoas não sejam incomodadas. E vejam só, a pessoa tem que estar sozinha. Não é só no quarto, no lugar escuro, mas na casa. Bom, relaxe a mente e o corpo. A mente é o que as pessoas supõem ser o quê? Um estado do cérebro. Feche os olhos e respire de modo rítmico, mantendo a boca ligeiramente entreaberta. Vocês vão experimentar isso hoje? Experimente. Agora tem que ter sossego, viu? Focalize uma única imagem, à medida que caindo no sono, que vai caindo no sono. Quando atingir aquele estado limítrofe entre a vigília e o sono, relaxe ainda mais, concentrando-se na escuridão além de suas pálpebras. Para induzir as vibrações que devem anunciar o início de uma EEC, focalize um ponto a cerca de 30 centímetros de sua testa. Aos poucos, vá afastando o ponto de foco para uma distância de 2 metros e desenhe uma linha imaginária paralela ao seu corpo. Focalizando esse plano, imagine as vibrações e faça-as penetrar em sua cabeça. É meio complicado, né? Para a pessoa saber que são 2 metros. Não é? Primeiro, antes de entrar em vibração, vocês medem 2 metros para poder fixar. Não é? Depois vocês fazem a experiência. Assuma o controle das vibrações, guiando-as conscientemente através do corpo, da cabeça para os pés e depois de volta. Assim que essas ondas puderem ser produzidas por comando mental, você estará pronto para tentar a separação do corpo. Para deixar o corpo, concentre-se em quão agradável seria flutuar acima dele. Mantenha esses pensamentos e seu corpo astral deverá iniciar uma elevação. Para retornar ao corpo físico, concentrando-se apenas na reunião das 2 partes. É simples, né? É simples. Agora o problema é achar um lugar sossegado. A dor, isso aí, olha, eu nem vou ler, viu? Deixa aí, esse negócio da fuga, a dor, não. Por enquanto a gente tem que encarar a dor, né? Vamos fugir dela não. Aqui o Dr. Carl Oziz, da Sociedade Americana para Investigação Psíquica, planejou e supervisionou as primeiras experiências de saída de corpo financiadas pelo legado de James Quid. Esse James Quid teve experiências naturais, espontâneas, de desdobramento do perispírito. Por isso, quando ele desencarnou, antes de desencarnar, deixou por testamento dinheiro para o avanço das pesquisas nesse campo. Aqui é a Associação para Pesquisas Psíquicas, Associação para as Pesquisas Psíquicas em Nova York. São usados sensores em estudo de saída do corpo. Quando Alex Tanous, numa sala separada, descreveu corretamente a imagem alvos em cima à esquerda, foi detectada uma maior atividade numa câmara sensora acoplada à esquerda do que em outras ocasiões. O polígrafo
extrema esquerda foi utilizado para registrar essa atividade. Esse polígrafo foi criado por Clive Blackster. É uma espécie de detector de mentiras. Ele testou com plantas e testou a sensibilidade das plantas. É um trabalho muito interessante esse das plantas. Ele chegou em casa com o polígrafo e deixou perto de uma planta. E ele notou que o ponteiro começou a se agitar. Ele afastava da planta, diminuía a intensidade da vibração. Aí ele pegou uma tesoura e foi para cortar a planta. O ponteiro quase enlouquecia. Ele recuou. Depois ele fingiu que ia cortar, o ponteiro ficou no lugar certinho. Parecia que a planta sabia que ele estava fingindo. E aí foi o início de estudos sobre o psiquismo nas plantas. Se vocês quiserem algo mais aprofundado, eu tenho um livro chamado O Túnel e a Luz, onde tem um trabalho sobre o psiquismo nas plantas. As imagens acima fazem parte de uma série elaborada pelo fotógrafo Duane Michael para ilustrar uma experiência extracorporal intitulada Espírito Abandonando o Corpo. Olha ali, a concepção dele, viu? Não é assim, né? É hollywoodiana aquilo ali. Aí agora que nós vamos ver o seguinte, em 1929, não estou lendo, Simon, né, Maldon, à esquerda, que se considerava um viajante astral, escreveu o livro Projeção do Corpo Astral e ilustrou com esses desenhos a fim de mostrar o caminho percorrido pelo corpo astral durante a projeção. Começando aqui acima, no sentido do relógio, o espírito liberta-se e flutua um pouco acima do corpo físico, depois eleva-se na horizontal e vira para ficar em pé. Quando retorna ao corpo físico, o processo é revertido e as duas formas se reunificam. Enquanto durar a projeção, os corpos permanecem conectados por um elástico cabo prateado, chamado cordão fluídico. É assim. Sai pelo coronário, né, pelo umbilical. E tem uma coisa, quando o perispírito vai saindo, assim, não é apenas o cordão coronariano que liga o corpo ao perispírito, mas milhares, milhões de fios ligando as células do perispírito às células do corpo físico. Essas células não se rompem, a não ser pela morte. E quando elas são rompidas pela morte, uma parte daquele fluido, daquela energia, daqueles fios que ligam a estrutura molecular do perispírito com a estrutura molecular do corpo físico, eles se dissolvem. Uma parte vai com o espírito, com o perispírito, e a outra parte volta para o corpo físico. Segundo alguns espiritualistas, é isso que dá a rigidez cadavérica, que depois que esses fluidos se evolam, o corpo começa a amolecer e aí entra em decomposição. A presença de seres astrais pode ser detectada por animais. Para descobrir isso, os pesquisadores da Fundação para a Pesquisa Psíquica, Durham, Carolina do Norte, fizeram um experimento em 1973 com Kate Harari acima, enquanto o voluntário tentava projetar sua parte astral sobre a sala onde estava um gato. As atividades do gato eram examinadas de perto pelo Dr. Robert Morris, à esquerda, diretor da pesquisa. Consta que o animal ficou mais quieto durante as visitas de Harari. Ele saía e ia visitar o gato. É uma saída voluntária, né, feita em laboratório,
sob pesquisa e feito também, eu não tenho aí, mas o coronel Albert de Rochat fazia isso sistematicamente, como também Baradik, Charles Richer, também prêmio Nobel de Medicina, fazia isso também, fazia esse trabalho no Instituto Metapsíquica de Paris. Aí são sensores construídos em Londres, na Inglaterra, que registram a saída do perispírito do corpo físico, através das vibrações. Um elemento comum a diferentes relatos de experiências à beira da morte é a viagem através de um túnel longo e escuro. Nesta pintura medieval, vejam só, Hieronymus Bosch, Ascensão ao Empírio, um espírito atravessa esse caminho em sua passagem para os céus. Vejam só, isso foi feito na Idade Média. E repare que é a mesma coisa hoje que as experiências feitas em hospitais de universidades americanas, com Elizabeth Rossi, com Edith Fiore, Raymond Moody e Companhia Limitada. São pesquisas agora. E o túnel, a visão é a mesma. Aquela psiquiatra Elizabeth Rossi, aqui com a paciente terminal, documentou centenas de experiências à beira da morte. Mais tarde passou a falar publicamente com convicção sobre a vida depois da morte. Essa paciente dela aqui, essa daqui, a do lado de lá é ela, a pesquisadora, essa paciente desencarnou e um dia que ela, Elizabeth Ross, estava deitada num plantão no hospital, o espírito veio dessa senhora aí para visitá-la e deixou uma mensagem escrita para Elizabeth Ross no criado mudo e desapareceu. Quando ela acorda, ela vê a mensagem, identifica a letra. Ali realmente foi um fenômeno extraordinário. Na mensagem ela agradecia a psiquiatra, o cuidado, o carinho, o amor que ela teve para com ela durante a sua doença. Essa é uma prova cabal, essa é uma prova irrefutável da sobrevivência do ser. Então nós temos essas provas. E infeliz daquele que não acredita em nada, não há vida após a morte. A pessoa pode ter a opinião que desejar, não é isso? Nós até devemos respeitar, mas as coisas não são como nós pensamos e queremos. As coisas não funcionam segundo a nossa vontade, principalmente no que diz respeito às leis naturais. Nós não temos nenhum conhecimento do universo, nem deste planeta, nem do que está acontecendo conosco neste momento. Aqui por dentro, o nosso organismo parece que funciona independentemente da nossa vontade, não é? Como nós descobrimos que estamos com um tumor ou com algum problema no organismo? Através de um exame, através de equipamentos, máquinas sofisticadas. Nós não sabemos nada, absolutamente, nada do que passa no interior do nosso corpo físico. Sabemos? E temos a veleidade e a pretensão de dizer, não, porque a iluminação interior, o equilíbrio íntimo, nós não sabemos nada. Se não conhecemos o funcionamento do nosso organismo e nele não temos ingerência nenhuma, quanto mais do nosso psiquismo. Não é? Então a gente tem que ir devagar e aos poucos. As coisas vão surgindo à medida em que vamos reencarnando. Não fosse a reencarnação, essa vida não teria sentido nenhum, não teria nenhum significado, não valeria para nada. A gente ia nascer para morrer.
O útero materno seria um verdadeiro corredor da morte. Quando nós nascemos, nós somos condenados às doenças e à morte. Isso é um absurdo. É uma infelicidade. Por isso que muita gente se mata, porque não tem nenhuma perspectiva. E ninguém ensina a ninguém sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação. Então a vida para muita gente não representa nada, não tem nenhum significado, não tem nenhum objetivo. Então por que nós aprendemos? Por que nós despertamos nossos sentimentos? Por que o amor, o ódio, a vindita, o arrependimento? Por que tudo que nós temos tem que se esgotar no túmulo? A inteligência, a genialidade, a versatilidade, o conhecimento. Será que a vida é inútil? Será que só presta a vida nesse lapso de tempo que vai do berço ao túmulo? É uma questão muito interessante. Ali, não sou eu não. Eu não tenho aquela performance, né? É o espírito indo embora, porque um dia eles já estão cansados de bater as portas dos centros espíritas. Um espírito me diz: chega, agora nós vamos bater as portas do laboratório, vamos bater as portas das universidades, vamos bater as portas dos gabinetes de física. E é isso que está acontecendo no primeiro mundo. Os espíritos estão batendo na porta desses lugares e elas estão se abrindo de par em par, porque até dentro de casas espíritas está se negando o espírito. Ao negar a obsessão, se nega a interferência do espírito em nossas vidas, mais do que supomos, como eles mesmos disseram a Kardec. Isso aqui não é uma mensagem pessimista, é uma realidade. É uma infeliz realidade, que o obsessor é nada mais, nada menos que nossos companheiros, às vezes, de vida. Compartilharam até das nossas atividades, das nossas necessidades, até dentro de casa. Então, negar o espírito, como negaram e negam, como eu tentei provar aqui na cidade de Salvador, a sobrevivência da alma, através de vários médiuns, eu acho que os espíritas precisam acreditar no espírito. Antes de mais nada, precisam pregar a imortalidade da alma, precisam pegar a reencarnação, que é o único instrumento, o único princípio que dignifica a vida. E através da justiça de Deus, a reencarnação se torna o seu maior instrumento. O próprio Kardec fala da justiça da reencarnação. É ela, a reencarnação, consubstanciando a justiça de Deus, que põe as coisas em seus devidos lugares, que arruma todo um processo de reabilitação, de soerguimento e dignidade do espírito. E a comunicabilidade, que é um fato natural, normalíssimo. Se vocês veem um espírito, não se assombrem, não se assustem. É um ser como qualquer um de nós. Um dia nós também seremos assim. Um dia nós vamos desencarnar. E vocês já imaginaram? Se cairmos na besteira, na asneira, de voltarmos à nossa casa e reaparecermos aqueles que nos foram caros, aqueles que nos amaram e nós os amamos, eles vão nos enxotar, ou vão gritar de medo, ou vão sair pela porta fora, ou vão enlouquecer, ou vão procurar especialistas, como psiquiatras, porque nós vamos virar alucinação. Será que é esse o destino que nós estamos preparando para nós mesmos? Será que nós não podemos rever nossos entes queridos?
Viremos monstros depois da morte? Será que nós podemos contactar com a pessoa que nós amamos? Com o filho, com a mulher, com o marido, a mãe, o pai? Será que nós não vamos ter essa oportunidade de um retorno? De uma conversa entre nós e eles que ficaram? Será que tudo isso é cerceado ao homem? Será que o túmulo, a escuridão do túmulo, uma coisa terrível, tenebrosa, é o que nos reserva o destino? Será que a morte é o fim de tudo? E que nos assombra, nos assusta? E muitas pessoas entram em pânico só em se lembrar que vão morrer. Eu já vi muita gente debruçada em caixões de defunto, chorando. Eu disse, será que ela está chorando pelo defunto ou por elas mesmas? Então, gente, acreditar na imortalidade, na reencarnação e na comunicabilidade não é uma questão doutrinal, não faz parte de uma religião, é uma questão existencial. Se o espiritismo não fosse codificado, a imortalidade da alma seria um fato incontestável, seria uma realidade, seria um axioma, como a reencarnação e a comunicabilidade. Então é isso que nós temos que divulgar. São esses princípios a que nós devemos nos reportar em qualquer lugar, a fim de que as pessoas tenham esperança, esperanças vitais, necessárias ao seu equilíbrio aqui. Que um homem que pensa que nasceu para morrer, jamais terá paz. Muita paz para vocês.